Bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral da Unirio. Hoje nós vamos falar sobre o método de coloração de Ziel-Nielsen, ou seja, nós estamos na nossa segunda atividade teórico-prática. Na primeira atividade, nós falamos sobre o método de coloração de Gram, e hoje nós vamos falar do método de coloração de Ziel-Nielsen. O método de coloração de Gram, só recordando, ele cora a maioria das bactérias. E quando ele cora as bactérias, ele, por ser um método de coloração diferencial, ele permite a caracterização de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Agora, existe um grupo de bactérias que não se cora pelo método de Gram. Ou não se coram, ou se coram muito mal pelo método de coloração de Gram. Então, isso é importante frisar, ou elas não se coram, ou se coram muito mal. E, com isso, você não recomenda a utilização desse método de coloração para corar essas bactérias. Um grupo dessas bactérias é um grupo bem diferenciado de bactérias que são os molicutes. Esses molicutes são uma classe de bactérias, eles não possuem parede celular. Então, é um grupo bem diferenciado de bactérias. Praticamente não faremos referências a essas bactérias da classe Molicutes. Dentro dessa classe existem dois gêneros de importância médica. Na realidade, você tem várias bactérias de importância médica, mas, como elas são pouco frequentes, eu vou citar as mais frequentes, as mais representativas. Essas bactérias mais representativas estão em dois gêneros. Um é o gênero Mycoplasma e o outro é o gênero Ureaplasma. Dentro do gênero Mycoplasma se destaca o Mycoplasma pneumoniae. Cuidado aí com a taxonomia. Nós já vimos o Streptococcus pneumoniae, não vai confundir, são dois gêneros diferentes, apesar do nome da espécie, pneumoniae, ser igual. Então, Mycoplasma pneumoniae, como o nome indica, ele frequentemente está associado a pneumonias que acontecem na comunidade. Então, é um agente frequente de pneumonia comunitária. Já o ureaplasma urealítico, ele causa doenças do aparelho genital. No homem, ele causa frequentemente uretrite e na mulher causa frequentemente cervicite. São infecções importantes. No passado, era muito difícil você fazer o seu diagnóstico e hoje em dia, através da biologia molecular, você consegue fazer o diagnóstico aí dessas infecções. Então, se você procurar essa uretrite, você vai ver que no passado ela era chamada de uretrite não gonocócica. E você apontava vários agentes para essa uretrite não gonocócica, inclusive o ureaplasma urealítico. Então, no passado era muito confuso. Por quê? Essas bactérias, você não tinha recursos microscópicos para caracterizá-las e os recursos da cultura também eram muito difíceis. Hoje em dia, com a biologia molecular, você consegue fazer precisamente o diagnóstico aí dessas infecções, que acometem tanto o homem quanto a mulher. O homem tem uretrite, a mulher tem cervicite. São infecções importantes. No estudo sincrônico, se você quiser comentar sobre elas, eu estou à disposição. O segundo grupo de bactérias que se cora mal ou não se cora pelo Gram, nós já fizemos referência a elas, são as micobactérias. As micobactérias se coram muito mal ou não se coram pelo Gram, porque a parede celular das micobactérias é rica em lipídios, o que dificulta
a permeabilidade dessa estrutura a corantes hidrossolúveis. Então, os corantes não passam. Você tem que utilizar recursos especiais para que os corantes passem por essa parede celular rica em lipídios. Dentro das micobactérias, nós falamos que existem, melhor dizendo, duas espécies muito importantes, que são o Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium lepre. O Mycobacterium tuberculosis causa a tuberculose, o Mycobacterium lepre causa a hanseníase. São duas doenças muito importantes no Brasil. Ocorrem com uma frequência bastante elevada no Brasil. Esses agentes são considerados clássicos. Com o passar da epidemia de AIDS, surgiram outras micobactérias. Então, outras micobactérias começaram a ser correlacionadas com o hospedeiro imunocomprometido. E depois, micobactérias foram imputadas como causadoras de micobacterioses, doença no hospedeiro sadio, e não pertenciam a essas espécies, o Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium lepre. Quais são as micobactérias aí mais importantes, descritas depois da AIDS e depois de alguns estudos bem específicos de algumas doenças? São geralmente micobactérias que a gente chama de micobactérias atípicas. No passado, elas já foram chamadas de micobactérias de crescimento rápido, e hoje em dia você já tem até a especiação dessas micobactérias atípicas. Por exemplo, você tem o Mycobacterium ave, o Mycobacterium intracelulare, o Mycobacterium cansace, o Mycobacterium marinum, ou seja, hoje em dia existem muitas espécies de micobactérias. Agora, elas são secundárias, elas estão em um segundo plano em relação ao Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium lepre. Isso não quer dizer que alguns quadros, por exemplo, de tuberculose, não possam ser causados por micobactérias atípicas, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe. Essas micobactérias atípicas, inicialmente elas foram isoladas de quadros clínicos semelhantes à tuberculose e passaram a ser estudadas. Então, hoje em dia, você tem uma grande quantidade de micobactérias que atinge principalmente o hospedeiro imunocomprometido. Mas existem também micobactérias que afetam em algumas infecções muito pouco frequentes o hospedeiro são. Não entrarei em comentários, não farei comentários sobre essas micobactérias atípicas ou de crescimento lento ou dessas espécies que eu acabei de citar. Nós vamos ficar especificamente com o Mycobacterium tuberculose e o Mycobacterium lepre por causa da sua importância epidemiológica aqui no Brasil. O que as micobactérias têm de diferente? Tem de diferente uma parede celular, que é rica em lipídios. Mas, se você estudar a composição dessa parede celular das micobactérias, você vai ver que não só existem lipídios diferenciados, existem também outras substâncias muito importantes. Então, você tem aqui a estrutura da parede celular das micobactérias, você vê que existe peptidoglicana, e existe uma série de outras substâncias que existem muitas vezes somente nas micobactérias. Uma substância que eu gostaria de destacar são alguns peptídeos que são chamados de tuberculina no Mycobacterium tuberculosis. Ou seja, cada espécie de micobactéria tem um peptídeo que recebe um nome semelhante à tuberculina. Então, Mycobacterium lepre, a lepromina, etc.
cada espécie de micobactéria tem um polipeptídeo que tem uma ação igual à da tuberculina. Então, tudo que eu falar sobre tuberculina se aplica aos polipeptídeos, a esses peptídeos que são encontrados em outras micobactérias. Lógico, pelo nome você já deduziu, tuberculina é produzida especificamente pelo Mycobacterium tuberculosis. Como essa substância tem uma importância histórica, foi a primeira a ser descoberta, a gente chama sempre esses polipeptídeos de tuberculina, mas, na realidade, o nome vai ser conferido a cada espécie de micobactéria. Existem outras substâncias que são muito importantes e que vão ser comentadas em imunologia. Então, a imunologia vai falar de fator corda, vai falar de CERAD, vai falar de micosídeos, porque são substâncias que direcionam a resposta imune. Nas aulas passadas, nós falamos muito na resposta imune humoral, ou seja, aquela que dá origem à produção de anticorpos. Esses fatores aí que existem nas micobactérias geralmente originam uma resposta imune celular também, e muito importante. Então, essas micobactérias têm uma relação com resposta imune celular, aquela que envolve células. Então, a resposta imune humoral envolve a produção de anticorpos. A resposta imune celular está relacionada com a multiplicação de células do sistema imune. Então, são respostas imunes totalmente diferentes. Você vai aprender em imunologia. Uma dessas substâncias aí de grande importância imunológica é o fator corda. Por que ela é importante? Porque esse fator corda, a gente vai ver daqui a pouco o porquê desse nome, é um lipídio, um glicolipídio, extremamente tóxico às células. Então, esse glicolipídio entrando em contato com células do hospedeiro, ele será tóxico para essas células. Ele vai levar à morte dessas células. Uma substância bastante estudada em imunologia é a CERAD. A CERAD está diretamente relacionada com os fenômenos de hipersensibilidade celular, que também são muitas vezes chamados de hipersensibilidade tardia, ou seja, todo mundo já ouviu falar de alergias. Então, por exemplo, você tem alergia à poeira, você entra em contato com a poeira, você imediatamente tem uma reação alérgica. Agora, existem alergias que se manifestam tardiamente. Você entra em contato com o alergeno e vai passar 2 dias, 3 dias para você manifestar essa alergia. Essa alergia ou hipersensibilidade é chamada tardia e ela envolve células. Então, o mais importante é você sempre lembrar que essa hipersensibilidade tardia relacionada a CERAD, relacionada a micobactérias, envolve células, envolve atração, multiplicação de células. Tem os micosídeos, também são importantes, mas não tanto quanto o fator corda e CERAD. Bom, nós falamos que a parede celular das micobactérias é muito rica em lipídios. E esses lipídios estão dentro de uma categoria bem exclusiva das micobactérias. São os ácidos micólicos, né? Você vê o nome, né? Micólico, vem de micobactéria. São exclusivos aí das micobactérias. Então, a parede celular das micobactérias é rica em ácidos micólicos, ou seja, é rica em lipídios. Isso é que confere a impermeabilidade aos corantes hidrossolúveis dessas bactérias. Então,
essas bactérias não se coram ou se coram muito mal pelo grã. Por isso que nós utilizamos o método de coloração de Ziehl-Neelsen. Essa impermeabilidade da parede celular, nós já comentamos, tem uma série de outras implicações. Essas bactérias são muito resistentes aos antibióticos, são muito resistentes aos antissépticos, são muito resistentes ao desinfetante, etc. Correto? Veremos isso aí nos estudos complementares sobre as micobactérias. Se você olhar essas imagens aqui, você vai entender o que essa riqueza de lipídios da parede celular causa às micobactérias. Então, aqui você está vendo o crescimento de colônias de micobactérias em meios sólidos. Mesmo você utilizando uma grande quantidade de lipídios na composição desses meios de cultura, as colônias de micobactérias são muito diferentes daquelas colônias de bactérias que nós estudamos anteriormente. Então, você vê que é uma colônia que, por causa do seu conteúdo lipídico, ela se apresenta dessa forma, né? Se apresenta cheia de rugosidades, não é uma colônia lisa, não é uma colônia como nós já vimos de outras bactérias. Se você observar aqui nesse meio de cultura, essas colônias, né, elas têm um conteúdo lipídico tão grande que elas se desprendem do meio de cultura, que tem, logicamente, água. Então, você vê que elas se desprendem aqui do meio de cultura e vão para essa região aqui do tubo de ensaio. Se você cultivar as micobactérias em meio líquido, elas formam um crescimento na interface ar-líquido, ou seja, elas não se misturam com o meio líquido, porque o meio líquido tem água. Então, como essas colônias têm uma grande quantidade de lipídios, elas não vão se misturar com o meio líquido. O fator corda, que eu falei no slide anterior, que é um glicolipídio tóxico, ele foi estudado quando você acompanhava o crescimento das micobactérias ao microscópio de luz. Então, você observava que elas cresciam formando esses cordões extremamente longos. Então, isso é bem característico, né, das micobactérias. Por isso surgiu esse nome aí, fator corda. Ou seja, quanto mais a bactéria produz esse fator corda, mais característico é esse tipo de crescimento da micobactéria. Uma coisa importante em relação às micobactérias é que elas têm um tempo de geração muito diferente das outras bactérias de importância médica ou mesmo de bactérias de importância em microbiologia dos alimentos. Nós já vimos que as bactérias se multiplicam por um processo muito simples, que é o processo de divisão binária. Uma célula parental dá origem a duas células filhas. Nas bactérias de importância médica ou nas bactérias de importância em microbiologia dos alimentos que nós vamos estudar, esse processo demora 15 a 30 minutos, geralmente. Então, é algo muito rápido. Então, as bactérias que nós comumente vamos estudar, que estão associadas em doenças ao homem e em problemas com alimentos, elas têm um tempo de geração, um tempo de duplicação muito rápido, 15 a 30 minutos. Se você estudar uma micobactéria, por exemplo, Mycobacterium tuberculosis, esse tempo de geração é de horas, 18 a 20 horas. Qual a consequência disso? Bom, uma consequência é altamente previsível. Se uma bactéria, por exemplo, um deteriorante de alimentos, uma bactéria que causa DTA, demora 1 dia a 2 dias para formar uma colônia no meio de cultura sólido, as micobactérias demoram 45, às vezes 60 dias
para crescer nesses meios de cultura sólidos. Uma outra consequência desse tempo de geração extremamente prolongado é que as micobacterioses são doenças crônicas. Então, uma pneumonia pneumocócica, você, se não tratar, você pode ir ao óbito em 24, 48 horas. Já, por exemplo, uma infecção pulmonar pelo Mycobacterium tuberculosis, às vezes você fica anos com a doença, até podendo evoluir para o óbito, né? Então, as micobactérias, elas demoram muito tempo para formar colônias, para crescer nos meios de cultura. E isso, logicamente, tem a ver com a impermeabilidade da parede celular. Até os nutrientes têm dificuldade para passar por essa parede celular. Então, isso tem uma série de consequências. Uma consequência é a formação de colônias, o crescimento em meios líquidos, geralmente demora 45 dias a 60 dias. É um tempo bastante prolongado. Outro componente da parede celular das micobactérias, bastante importante, que nós frisamos no slide anterior, são os peptídeos. Dentre esses peptídeos, um que se destaca é a tuberculina. Lembrando, novamente, que tuberculina é esse peptídeo, com essas características que nós vamos ver agora, do Mycobacterium tuberculosis. Cada espécie tem um peptídeo próprio, correspondente à espécie. Então, nós vamos falar agora desses peptídeos do Mycobacterium tuberculosis. Nós vamos falar da tuberculina. A tuberculina, ela é uma substância que, com o passar do tempo, ela era utilizada em testes e ela se apresentava contaminada com outros constituintes da parede celular. E ela foi progressivamente sendo purificada. E hoje em dia, o que você usa nos testes é o derivado proteico purificado da tuberculina. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa sigla PPD, que vem do inglês, derivado proteico purificado, é muito utilizada em substituição ao nome do peptídeo, que é tuberculina, o que é um equívoco completo, correto? PPD nada mais é que derivado proteico purificado, pode ser um derivado proteico purificado de qualquer coisa. Nesse caso aqui, é um derivado proteico purificado da tuberculina, mas as pessoas, às vezes, usam como termos equivalentes. Não são. Melhor, o mais polido é você falar derivado proteico purificado da tuberculina. Essa substância é utilizada num teste que, no passado, as pessoas chamavam teste do PPD. O correto seria teste do PPD da tuberculina. E aí, hoje em dia, o Ministério da Saúde passou a chamar esse teste do PPD da tuberculina de prova tuberculínica. Então, para evitar esses equívocos da nomenclatura, esse teste passou a ser chamado pelo Ministério da Saúde de prova tuberculínica. Como é que é essa prova tuberculínica? Você injeta intradermicamente, você vê que é uma injeção bem superficial, faz uma bolinha no local onde você faz a injeção da tuberculina e você faz a leitura desse teste medindo a induração que se forma 48 a 72 horas depois. Então, vou explicar. Você faz a injeção do PPD da tuberculina intradermicamente, geralmente no antebraço do indivíduo. E 48 a 72 horas depois, você vai medir a induração. Olha só, não é vermelhidão, é induração.
Vermelhidão, se você palpar, você vai ver que a pele e o conjuntivo não alteram suas características. Induração, quando você palpa o local da inoculação do PPD da tuberculina, você vê que fica duro e você consegue até medir essa induração. Se você lembrar, no slide anterior, nós falamos que existem substâncias na parede celular das micobactérias que despertam uma resposta imune celular. Então, células são atraídas para essa região. E são essas células atraídas para essa região que vão dar essa induração. Então, muitas vezes a pessoa fica preocupada que logo após a inoculação do PPD da tuberculina ficou vermelho. O que isso significa? Nada. 24 horas depois ficou vermelho. O que isso significa? Nada. 48 horas depois está vermelho. O que isso significa? Nada. É o trauma de você ter injetado substâncias intradermicamente. O que importa nesse teste, nessa prova tuberculínica, é você medir a induração, que mostra o quê? Quantas células migraram para esse local. E aí essa medida vai ser importante. Vai ser importante no quê? Você vai ver no material complementar disponibilizado que esse não é um teste diagnóstico. Não diz se você tem tuberculose ou não. Esse é um teste que mede a sua hipersensibilidade às substâncias presentes na parede celular das micobactérias. Então, vai mostrar se você tem hipersensibilidade ou não a essas substâncias da parede celular das micobactérias. Lembra que a possibilidade desse teste dar positivo é extremamente elevada. Primeiro, você é vacinado ao nascimento com a BCG. A BCG é uma vacina que protege das formas graves da tuberculose, não protege contra a tuberculose. Mesmo você tendo sido vacinado, você pode ter tuberculose. A BCG, a vacina BCG, protege as crianças das formas graves, principalmente da meningite tuberculósica. Então, todos nós aqui no Brasil somos obrigatoriamente vacinados com a vacina BCG. Ou seja, antes de você sair, né, do hospital, antes do recém-nascido sair do hospital, ele obrigatoriamente tem que ser vacinado com a vacina BCG. Então, a possibilidade de você ter um teste positivo é bastante frequente. Segundo, como no Brasil as micobacterioses, em particular a tuberculose, ocorrem frequentemente, você tem reforços a essa hipersensibilidade que foi despertada lá depois do seu nascimento com a BCG. Então, quando você anda no metrô do lado de uma pessoa que tem a doença tuberculose, quando você anda no ônibus do lado de uma pessoa que tem tuberculose, o que vai acontecer? Você vai entrar em contato com as micobactérias e esse contato vai servir de reforço àquela hipersensibilidade que foi desenvolvida quando da vacina BCG. Então, um teste positivo isoladamente não quer dizer que você tem tuberculose. Correto? Então, não confunda prova da tuberculínica, né, positiva com o diagnóstico de tuberculose. Não, só mostra que você tem hipersensibilidade às substâncias do Mycobacterium tuberculosis, a tuberculina. Correto? Então, não é uma prova diagnóstica, é uma prova de auxílio diagnóstico. Se você tivesse nascido na Dinamarca, onde a tuberculose já inexiste há muito tempo, você não teria recebido, logo depois do nascimento, a vacina BCG. Então, lá, né, nos dinamarqueses, ou qualquer indivíduo que não receba
a vacina BCG logo após o nascimento, essa prova tuberculínica tem um valor maior, porque lá eles não têm contato com micobactéria e tuberculose, né? Diferente daqui do Brasil, onde essa doença ocorre, né, com uma frequência bastante elevada. Então, veja o material complementar sobre a prova tuberculínica. Na sua vida profissional, você vai enfrentar numerosos questionamentos sobre prova tuberculínica. E é importante que você conheça a interpretação aí desse teste. Bom, indo agora para o método de coloração de Ziehl-Neelsen, como é que você faz o método de coloração de Ziehl-Neelsen? Tudo começa com o preparo do esfregaço e sua fixação pelo calor. Quais os materiais clínicos que você pode utilizar? Falando de tuberculose, o escarro é muito importante. Eu já citei que crianças podem apresentar meningite tuberculose, então o líquor é também um material ao qual você pode submeter ao método de coloração de Ziehl-Neelsen. Existem algumas formas extrapulmonares de tuberculose. Então, o indivíduo pode ter uma tuberculose renal. A urina se presta para você fazer o método de coloração de Ziehl-Neelsen. No caso de hanseníase, você faz uma biópsia da pele e utiliza essa biópsia para o preparo aí de lâminas para o método de coloração de Ziehl-Neelsen. Além disso, você pode pegar as culturas, né, e confirmar que o crescimento apesar da especificidade das colônias, né, das características próprias das colônias de micobactérias, é importante que você caracterize que realmente essa colônia aí que cresceu é de uma micobactéria. Então, você pode pegar materiais clínicos, ou você pode pegar material oriundo das colônias desenvolvidas nos meios de cultura específicos para micobactérias, fazer o esfregaço, fixar, eu esqueci de colocar aí, fixar pelo calor, igualzinho no método de coloração de Gram, e nós vamos fazer o método de coloração de Ziehl-Neelsen. Ele começa você cobrindo o esfregaço com uma solução de fucsina de Ziehl-Neelsen, ou fucsina fenicada, ou fucsina concentrada, ou carbonfucsina. O que esse corante tem de diferente? A presença de fenol. Então, fucsina de Ziehl-fenicada. Qual a importância desse fenol? O fenol é uma substância detergente. Se a parede celular das micobactérias é rica em lipídios, o fenol, sendo um detergente, vai facilitar a passagem desse corante por essa parede rica em lipídios. Para você potencializar ainda mais a passagem do corante pela parede celular rica em lipídios, você faz essa etapa do método de coloração a quente. Você aquece aqui esse esfregaço junto com a fucsina de Ziehl. E para que você aquece o corante? Porque o calor vai ajudar a desorganizar os lipídios da parede celular, facilitando a passagem da fucsina de Ziehl concentrada. É importante você falar fucsina de Ziehl-Neelsen concentrada? Sim, porque no método de coloração de Gram, no passado, se utilizava a fucsina de Ziehl, ou fucsina de Ziehl-Neelsen, diluída. Tem diferença? Olha, se você fizesse aula prática, você veria a diferença. Você veria como essa fucsina é concentrada. Se você tivesse sujado a sua mão com a fucsina de Ziehl-Neelsen diluída no Gram, bastava você passar álcool que esse corante iria sair dos tecidos aí da sua mão. Sua mão voltaria à cor normal. A fucsina de Ziehl-Neelsen concentrada, você pode passar inúmeras substâncias e a sua pele fica manchada de vermelho por 3, 4, 5 dias. Então, esse corante concentrado
ele é muito importante nesse método. Ou seja, qualquer quantidade de corante que passar pelos envoltórios das micobactérias vai dar uma cor vermelha intensa às micobactérias. Então, você cobre o esfregaço com fucsina de Zilnilson fenicada e aquece por 5 minutos. E todo o material que tiver presente nesse esfregaço vai adquirir essa cor vermelha, do corante, vermelha. Cuidado para não confundir com rosa, do método de coloração de grã. A fucsina diluída da cor rosa, a fucsina concentrada da cor vermelha. Correto? Então, quando você cora o material nessa primeira etapa do método de coloração de Zilnilson, tudo fica corado em vermelho. Você espera a lâmina esfriar, lava com água corrente e cobre o seu esfregaço com uma solução álcool-ácida. Essa solução álcool-ácida tem um alto poder descorante. Vai remover a fucsina de Zilnilson de todas as bactérias, todas as células do hospedeiro, todo o material presente na lâmina, exceto das micobactérias. Então, se você observar essa lâmina agora ao microscópio, você vai ver que as micobactérias estão coradas em vermelho, todas as outras bactérias e células não apresentam cor. Por quê? Foram descoradas pela solução álcool-ácido. E agora, o que você tem que fazer? Você já aprendeu isso no método de coloração de grã, você tem que fazer a coloração de fundo, a coloração de tudo que foi descorado. O que você faz, então? Você cobre o esfregaço com uma solução de azul de metileno, que vai corar tudo que foi descorado em azul. Ou seja, como é que você vai interpretar as imagens desses esfregaços corados pelo método de Zilnilson? Se você observar algo corado em vermelho e tiver forma de bactéria, tiver forma de bastonete, possivelmente, provavelmente, muito provavelmente, é uma micobactéria. O restante do material vai estar corado em azul, sejam células do hospedeiro, sejam outras bactérias. Bom, essa solução álcool-ácida, essa descoloração por uma solução álcool-ácida, deu origem a uma denominação das micobactérias que é muito utilizado, que é, bom, primeiro, as micobactérias são bastonetes. Então, bacilo, aquele termo erudito para bastonete, é utilizado aqui. Bacilo, álcool ácido, que é o descorante desse método, resistente. Então, essa sigla BAR é muito utilizada para denominar as micobactérias. Ou seja, eu observei a lâmina e vi bactérias com uma forma de bastonete, bacilo, e elas apresentavam uma cor vermelha. Apresentavam uma cor vermelha por quê? Porque elas resistiram à descoloração por uma solução álcool ácida. Então, bacilos álcool ácido resistentes. Ou então, a sigla BAR. Então, essa sigla BAR é muito utilizada. Estejam atentos a ela. Bom, então, aqui você tem preparações coradas pelo método de coloração de Zilnilson. Como eu falei, todo o material de fundo vai estar corado em azul. Então, você vê aqui células inflamatórias, células descamativas, bactérias, tudo corado em azul. E, com forma de bastonetes, corados em vermelho, você vê as micobactérias. Se você observar atentamente, as micobactérias se apresentam sempre em agregados.
não porque elas formam agrupamentos, é porque esses espécimes clínicos têm água, e como elas são hidrofóbicas, elas vão ficar sempre agregadas em algumas partes do material. Então, você vê aqui que elas se agregam em algumas partes. Por quê? Porque elas são altamente hidrofóbicas em relação ao meio onde elas estão. Então, aqui você tem escarro, aqui pode ser urina. Você vê que elas ficam agregadas por causa da hidrofobicidade conferida pela parede celular. Se você olhar os bastonetes, você vai ver algo que nós já comentamos, são bastonetes pleomórficos. Eles não são bastonetes com uma forma muito cilíndrica, né? Eles têm algumas alterações, alguma curvatura, eles têm, às vezes, uma extremidade maior que a outra. Você não precisa descrever tudo isso, basta você dizer que são bastonetes pleomórficos. Aqui, você está vendo uma biópsia de pele de um paciente que tem uma forma grave de hanseníase e você vê grandes, né, aglomerados aí de micobactérias. Esses aglomerados, eles recebem um nome, que é globia. Então, esse é um termo clássico que indica, né, a presença de muitas micobactérias juntas em uma região, em uma área. Esse tipo de imagem aqui, em que você tem uma biópsia de pele com muitas globias, é típica das formas graves de hanseníase. Mostra que o indivíduo tem uma grande quantidade de micobactérias na sua pele, ou seja, é uma forma grave de hanseníase. Bom, essa aula tem que ser complementada obrigatoriamente com os materiais que foram postados sobre tuberculose e hanseníase, para você aprender um pouco mais da clínica e da epidemiologia aí dessas doenças. É importante que você veja se serão disponibilizados formulários do Google ou ver com as monitoras se questionários do Socrative serão disponibilizados especificamente aí sobre esse assunto. Aproveitem a aula sincrônica para tirar qualquer dúvida sobre esse assunto. Você também pode fazer por e-mail, você já conhece as formas aí de tirar dúvidas. Eu agradeço muito aí a atenção de vocês e até a próxima atividade aí de ensino remoto. Muito obrigado a todos.